2012, a gente ainda está em fevereiro, eu já estou amando esse ano. E falei, Senhor, eu acho que está na hora, né? Isaías 53, vamos lá. Eu sempre quis, gente, pregar Isaías 53. Era Salmo 122, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E Isaías 53, que eu falei, eu quero falar do sofrimento de Jesus. E eu falei, Senhor, eu quero falar do sofrimento de Jesus, mas eu quero trazer para a igreja o que a gente vai fazer sobre isso. Porque falar sobre o sofrimento de Jesus é muito triste. Mas é muito fácil se você não vai se mover sobre isso. Ah, ele veio, ele sofreu, ele foi chicoteado e tudo bem. E você vai fazer o que sobre isso? Você vai mudar? Você vai tomar uma atitude de fé? Você vai se posicionar? Você vai falar, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor sofreu tudo isso na cruz e não foi só pelas pessoas daquele tempo, mas foi por mim também. E agora eu quero mudar de vida, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendi que tudo isso aqui que o Senhor sofreu não foi só as outras pessoas. Eu também. O Senhor também pagou esse preço por causa de mim. Todos os meus pecados o Senhor levou. Ou seja, esse sofrimento que o Senhor está passando também faz parte da minha pessoa. Eu tenho culpa nisso. E hoje eu quero tomar uma atitude. Hoje eu quero mudar. E aí Isaías 53 começa falando, quem deu crédito para a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Irmãos, vamos resumir um pouco como é que foi a história de Israel. Eles eram um povo escolhido e o Senhor andava com eles, o Senhor era com eles. E toda vez que tinha algum pecado em Israel, eles tinham que oferecer um sacrifício para pagar esse pecado. Então esse animal sem mancha, ele era oferecido para pagar pelo seu pecado. Então ele era morto no seu lugar. E aí começou a passar o tempo e o povo começou a pecar tanto, mas tanto, que só o sacrifício já não era suficiente. Já não era suficiente eles terem que pecar, se arrepender e pegar um animal deles para oferecer pelos seus pecados. Para eles isso não era mais suficiente. E aí eles começaram a pecar e ofereciam o sacrifício de qualquer jeito, porque o Senhor falava, eu quero um animal limpo, puro, sem mancha. Sabe o que eles faziam? Animal sujo, animal coxo, animal manchado, animal doente, de qualquer jeito. Como se já não bastasse eles desobedecerem o Rei dos Reis, agora eles queriam pedir perdão de qualquer jeito. Ai, desculpa aí, Senhor. É quase isso. Por quê? Porque eles oferecem o sacrifício de qualquer jeito. E o pecado do povo vai aumentando. Por quê? Porque você está cometendo um pecado, como que diz? Você está enxugando gelo, né? Você está cometendo um pecado, aí você vem e pede perdão, mas você pede perdão de qualquer jeito. Você não tem arrependimento dentro de você e o preço que você pagou por isso não foi caro porque você fez de qualquer jeito. Se você deu um animal qualquer, ele não te custou. Davi já fala, eu não vou pagar um negócio que não me custa. Eu não quero uma coisa que não me custa. Tem que me custar alguma coisa. Então servir o Senhor tem que te custar alguma coisa. Perdão pelos teus pecados te custa alguma coisa. Custa você vir até aqui, você reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador. Custa você estar todo dia, né, todo mês na Santa Ceia, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E anunciar a morte dele não é bonito, porque anunciar a morte dele lembra do nosso pecado, porque essa falha é nossa, essa falha não é dele, ele é perfeito. E aí está dizendo, quem que deu crédito para a nossa pregação? Quem que ouviu a gente pregando sobre Jesus? Que ele ia vir, que ele não ia ser formoso, que ele não ia ser bonito, que ele não ia ser um guerreiro, que ia libertar a gente do povo A ou do povo B, mas que na verdade ele ia vir, ia trazer justiça, que ele ia vir e ia denunciar os hipócritas, os fariseus, que falam que tem que fazer muita coisa para chegar no reino do céu, mas eles mesmos não fazem nada. Que eles são crentes e eles creem em Deus, mas aí também não creem em milagre. Que creem em Deus, mas também não creem na ressurreição. Que creem em Deus, que fala que tem que fazer jejum, não sei quem, mas eles não fazem nada. Quem que vai dar crédito a uma pregação dessa? Quem é que vai dar crédito quando eu falar, como se eles falassem assim? Se eu falar para vocês que Jesus parece com a irmã Maria, Jesus parece comigo. Por quê? Porque ele tem cara de qualquer um. Ele tem cara das pessoas da época. Ele não tem beleza. Por quê? Porque ele é uma pessoa qualquer, de uma família qualquer, que tem um trabalho qualquer. Ele é filho de carpinteiro, trabalho qualquer, de uma família qualquer, de um lugarzinho qualquer. Ele parece com qualquer vizinha sua, com qualquer pessoa que você conhece, qualquer pessoa da tua escola. Quem que vai dar crédito para uma pregação dessa? Eu falo, olha, vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você olha, é o João vizinho seu. Cresceu com você. Ele vai tirar o pecado do mundo? Difícil dar crédito numa pregação dessa. Ele fala, quem deu crédito para a nossa pregação? E aí já vamos para o versículo 3. Era desprezado,
e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, Jesus veio e a gente realmente não deu muita bola, porque ele tinha cara de ser qualquer outra pessoa, porque ele não veio do jeito que a gente queria, porque as pessoas da época acharam que ele ia ser um libertador, um revolucionário, que ele ia ser guerreiro, ia libertar o povo, entrar em guerra. E ele falou, não, eu vim aqui para morrer pelo pecado de vocês. Eu vim morrer pelas ovelhas desgarradas, que aí vem os fariseus e vocês começam a falar que elas precisam fazer isso para entrar no reino do céu, mas vocês não movem uma palha para fazer tudo isso que vocês estão falando. E aí essas ovelhas ficam confusas, elas ficam desgarradas porque não tem um pastor decente, mas sim um pastor que veio para roubar, matar e destruir. E aí ele falou, eu vim morrer por essas ovelhas perdidas que vocês deixaram desgarradas aí. Eu vim morrer pelos sacerdotes corruptos, eu vim denunciar todo mundo que está hipócrita. Eu vim para curar os enfermos, porque vocês falam de milagre e vocês não vão atrás. Gente, quantos enfermos vocês conhecem aqui que está lá há mais de 10 anos no mesmo lugar? Estava mendigando. Ele é cego, ele está mendigando lá, ele não vai para outro lugar. Ele fica ali mendigando, a vida dele é aquela. Aí depois começa a criticar porque curou no sábado, mas vocês não curaram ele em dia nenhum. Por que vocês não curaram ele então? Se vocês não gostam de Jesus, por que vocês não curaram então? Vocês não acreditam em cura? Vocês não acreditam em milagre? E eles ainda falam, 6 dias tem para trabalhar e para curar. E aí você vai lá e cura no sábado, Jesus. Jesus fala, gente, ele já está aí há anos, mais de 10 anos nesse cativeiro, essa mulher encurvada aí há mais de 10 anos. Por que eu não iria libertar essa filha de Deus? Por que eu não faria isso por ela? E por que eles não fizeram? Se tinha 6 dias. Eles tinham 6 dias por semana. Eles tinham mais de 10 anos para ter curado essa mulher. Ninguém nunca foi lá curar ela. Ninguém nunca foi lá orar por ela. Por quê? É fácil ficar criticando e não dando crédito para uma pregação que te incomoda. É fácil. Difícil é a gente engolir no seco, mas a gente engole. Toma uma água aí para ver se desce melhor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Jesus ele realmente não veio do jeito que o povo achava. Ele veio como um homem sofredor. Ele veio, curou as ovelhas, ele foi rejeitado. Ele sofreu perseguições, as pessoas queriam matar ele. Antes mesmo de levar ele para a cruz, de ele ser acusado, dele ser julgado, o povo já não gostava dele. O fariseu não gostava dele. Ele já era perseguido, o povo já queria matar ele. E a gente olhava para ele e falava, coitadinho, tá vendo? Tá falando que ele é o filho de Deus e tá lá perseguido. Gente, é assim mesmo. Jesus ele veio aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que se o mundo odeia a gente, se o mundo persegue a gente, Jesus está falando, quanto mais eu, antes de odiar vocês, eles me odiavam, não gostavam de mim. Mesmo eu sendo palavra de Deus, eu sou o verbo vivo e as pessoas não gostam de mim. Tá tudo bem não gostar de vocês. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então a gente já sabe que Jesus era um homem experimentado em trabalhos. Ele era uma pessoa que sofreu essas enfermidades. E todas essas enfermidades ele também levou para a cruz. Tudo que a gente fez de errado ele levou para a cruz. Tudo que fizeram para a gente, ele levou para a cruz também. E isso é bom para a gente lembrar. Tudo bem, o Senhor derramou esse sangue por mim, mas ele também derramou pelas pessoas que eu não gosto. Mas, Sara, elas não têm a salvação. Realmente, elas não aceitaram Jesus, elas continuam lá na vida de pecado delas. Mas que o Senhor morreu pelo pecado delas, morreu pelo pecado que elas cometeram contra você, para dar chance de salvação para elas, isso ele fez. E a gente não pode negar isso nunca. A gente vai ter que lidar com isso. De olhar e falar assim, de toda a Santa Sé, lembrar e falar, o Senhor passou tudo isso. E foi por mim que hoje em dia estou aqui, que estou aceitando o Senhor, que estou servindo o Senhor, que estou ouvindo a palavra. Mas também ele fez isso por quem ainda não veio, por quem está lá fora ainda. E é muito engraçado porque às vezes as pessoas querem usar a justificativa de que o Senhor andava, de que o Jesus andava com A e andava com B, e não era assim. Eram as pessoas que andavam até ele. Eram as pessoas desgarradas, as prostitutas, os pecadores que iam até ele. Ele não ficava andando com ninguém.
Ele veio para curar, com certeza. Ele veio para perdoar pecado, com certeza. Mas é você que tem que vir até Ele. Se você quiser, meu querido, estamos de portas abertas. É o Senhor Jesus falando. Eu estou de portas abertas para fazer na tua vida, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Mas você tem que vir. Você tem que vir. Não só Ele ia lá, ia curar as pessoas e os pecadores vinham até Ele, como Ele também vinha na igreja. Sabe, na igreja com as pessoas difíceis que tem, com os fariseus hipócritas e tudo? Sim, ia. E ensinava eles. Porque é muito bonito a gente falar que a fulana tem defeito, porque eu não gosto da pastora por causa disso. Mas é mais difícil ainda você sentar com a pastora e falar para ela o que você não gosta, que você gostaria que ela melhorasse. E Jesus fazia o quê? Eu vou vir aqui todo sábado, eu vou pregar, vou alfinetar os fariseus mesmo, mas eu não vou deixar a igreja, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu vou continuar vindo aqui, vou prestar o culto, vou dar o dízimo, vou dar a oferta, vou fazer o sacrifício, e vou lá fora curar e vou chamar as almas para vir para cá. Porque eu sei que todos eles são falhos. O Senhor morreu por quem Ele curou, Ele morreu pelas prostitutas, mas Ele está falando, fariseus hipócritas. Estou dando a chance de vocês se arrependerem. Se arrependam. Vocês estão fazendo errado. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí o Senhor está falando, porque teve uma época em que Israel começou a andar desgarrado, porque era tanto pecado que os sacerdotes também se corromperam, todo mundo se corrompeu. E aí, a liderança deles ali da época já não funcionava mais. E aí algumas ovelhas andavam do jeito que elas queriam, é por isso que tinham prostitutas, é por isso que tinham pessoas, até mesmo de fora de Israel, que eles achavam que não tinha mais esperança para eles. Por quê? Não tinha ninguém para conduzir eles. Ninguém para falar, não, você ainda tem uma chance, vai vir o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí eles começaram a andar do jeito que eles queriam, alguns realmente, eles já não queriam nada com nada mesmo. Se tivesse uma liderança boa, não tanto faz, eles iam continuar na vida de pecado deles. Mas algumas ovelhas, elas realmente eram perdidas. E ovelha, quando se perde, ela fica indefesa. A ovelha é um negócio engraçado, ela acha que ela sabe para onde ela está indo. Vocês já viram a ovelha, quando ela cai assim no buraco, ela acha que ela sabe onde ela está indo. Você olha para a ovelha, ela tem certeza que ela sabe que aquilo ali vai prestar. Aí ela cai no buraco, ela fica te olhando com aquela cara de, ai gente, agora? Pobre de mim. Por quê? Porque a ovelha, ela é bobinha. Sem o pastor dela, ela não sabe se guiar. Tem ovelha lá fora, gente, perdida. Que ela achou que ela sabia para onde ela estava indo, ela acha que ela está arrasando. Estava conversando esses dias, né, com uma irmã, a gente estava falando da época que a gente era desviado, né, ela falava assim, Sara, eu usava um shortinho e tal, eu falei, não, eu usava um crop, e a gente achava que a gente estava arrasando, mas a gente não estava passando vergonha, o diabo estava olhando para a nossa cara e dando risada, a gente está passando vergonha, querendo fazer as coisas do nosso jeito, o Senhor olhando e falando, é assim que se faz, e você falando, não, eu vou para o outro lado, e acha que está fazendo certo, e não está fazendo. Você é ovelha. Se você tentar tomar a decisão sozinho, você vai cair no buraco. Você pode achar que você está arrasando. No final você não está arrasando. No final você está caída no próprio vômito, você está perdido, você não sabe onde você está, você caiu no buraco e você fica olhando para as pessoas achando que, meu Deus, alguém me ajude aqui. Por quê? Porque se perdeu. E aí, como ovelhas, eles andavam do jeito que eles queriam. Andava na vida de pecado, andava perdido, andava sem perdão. Tinha gente ali que não estava nem esperando muita coisa assim, sabe? Ah, vai vir o Cordeiro de Deus, tá bom. Aí quando ele vier, e o Cordeiro de Deus ali. E eles, não, quando ele vier, porque tudo perdido, tudo sem saber o que fazer, o Cordeiro de Deus na frente deles, e eles ainda perguntando quando é que veio o Cordeiro. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, a gente fala sobre o sacrifício de Jesus, mas nessa tarde, quando o Senhor ele me deu essa palavra, ele disse, eu quero que você instigue as pessoas a fazer a parte delas. Porque a gente está falando do sacrifício de Jesus e a gente sabe que ele deixou para a gente como exemplo. Da gente saber que servir o Senhor não é fácil, não é moleza, é difícil, é complicado. Tem luta, não é comida nem bebida. Isso é coisa que vem depois. Você busca o reino de Deus e a sua justiça, a comida, a bebida, a roupa, os seus cuidados, a sua saúde, vem depois. Não quer dizer que não vem, quer dizer que vem, que vai vir. Só que você tem que dar prioridade para o reino de Deus. E aí, aqui está dizendo que ele foi como uma ovelha muda, ou seja, ele foi obediente. Jesus sabia tudo que ele ia passar.
Falei, gente, eu não estou sabendo, quando vem qualquer coisa eu já me assusto. Eu já quero voltar embora. Imagina Jesus, que já sabia de tudo. Quanto mais o tempo passa, você vai vendo que mais ele vai ficando um pouco desesperado. Por quê? Porque ele sabe que está chegando a hora dele. A hora do castigo de verdade, que ele vai ser chicoteado, vão zombar dele, ele vai ficar seminu, ele vai ficar andando por aí carregando as coisas, vão ficar chicoteando ele, gritando na cara dele, acusando ele. E ele vai ter que ir calado, não vai poder falar nada, vai ter que fazer tudo isso. E é isso que a gente tem que entender, a gente tem que fazer a nossa missão, e quanto mais a gente fizer, sem ficar reclamando, melhor. Sem ficar falando muito, melhor. Sem querer dar uma de ovelha, achando que é muito esperta. A gente é ovelha, a gente quer ser pastor, a gente acha que a gente é muito esperto, que a gente pode escolher o nosso caminho. Mas quanto mais a gente se posicionar e fizer o que a gente tem que fazer, e servir o Senhor e ir buscar as almas lá fora, de maneira muda. Sara, vai doer? Com certeza, gente. Quando a gente está falando de buscar alma, a gente está falando de buscar a ovelha, e muitas das vezes a ovelha ela quer ser salva, só que ela não quer vir. Ela não quer o tratamento, ela só quer que você tire ela do buraco. Você tira ela do buraco, sabe o que ela vai fazer? Vai se enfiar em outro buraco, porque ela não sabe o que está fazendo. Ovelha da cabeçada. E aí você vai cuidar das almas, a gente sabe que é difícil. A pastora Maria está aqui. Eu falo, gente, pastora Maria, pastor Malaquias, tão cuidadosos, tão queridos, tão amorosos. Nem são meus pastores, eu amo eles já. Gosto muito deles, que o Senhor restaure a saúde do pastor Malaquias. E sabe que é difícil, vai cuidar da ovelha. A ovelha sabe que está machucada, ela sabe que está doendo, ela sabe que o remédio está aqui. Mas às vezes ela não quer ouvir, às vezes ela quer fazer do jeito dela. A ovelha vai dar cabeçada, mas mesmo assim a gente tem que ir. Às vezes a gente vai entregar um folheto à pessoa, gente, falta ela xingar nós todinha. Mas a gente tem que ir. Uma vez, gente, a gente está lá na nossa igreja, a gente tem um projeto, né, do irmão Jorge. Ele faz as marmitas, ele monta ali com os irmãos e entrega. E aí a gente vai em vários bairros entregar. E o último bairro é um dos bairros assim, mais... é feio, viu? Desculpa falar, é feio. Feio, feio, feio. A primeira vez que eu fui, como eu já estava acostumada com esse bairro, eu já andava lá de dia. Porque lá tem projeto para bicho, essas coisas. E eu tenho bichos e eu vou lá porque é de graça. E aí a gente estava conversando e eu falei assim, olha só, gente, se vocês acham que aqui de noite é ruim, que tá andando um monte de drogado, vocês não viram de dia. De dia parece um monte de zumbi, um monte de gente que não sabe para onde está indo, carregando saco de lixo. Um monte de gente com umas camadinhas finas de roupa, uma roupinha tão poída, gente, tão rasgada, tão velha. É umas pessoas, gente, é só pele e osso. É olho e pele, só isso. E andando por aí pela rua, e são vários. Não é 2, 3, é vários. E a gente vai lá, entrega a marmita. Eu lembro que um dia eu tava vendo, a gente estava vendo ali, tinha um cara tão mal, que ele veio pegar a marmita e ele não estava andando em linha reta. Estava andando tudo torto, a gente falou, ele vai bater no poste. Porque ele estava aqui, ó, ele vinha para cá e vinha para cá, sendo que a marmita estava aqui. E vinha para cá e vinha para cá. Tinha um, gente, que ele derrubou o refri, sabe como? Porque estava sob efeito de drogas. A mão dele tremenda, ele não segurava. Ele derrubou, a gente teve que voltar de novo para ele tomar. Por quê? Está sob efeito de drogas, acabou de sair, chapadaço. E essas almas que a gente tem que buscar. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que fazer esse serviço. Por quê? Porque Jesus fez o mesmo. E ele ainda fez como? De maneira muda. Não vou reclamar. Tá doendo, com certeza. Não vou reclamar. Fui pregar para as almas e elas não quiseram. Não vou reclamar. Vou continuar fazendo o meu. Eu louvei e não gostaram. Tudo bem, eu fiz para Jesus. Eu fiz para Jesus porque ele disse para eu fazer isso pelas almas. Porque a gente está aqui é para servir. Reino de Deus não é comida nem bebida, é palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus está falando. Sofreu todas as aflições, fez tudo o que Deus queria que ele fizesse e fez calado. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então é Isaías dizendo, eu reconheço que Jesus ele veio e ele viveu tudo isso, todos esses castigos, e não só isso, mas a vida dele também foi tirada por culpa nossa. Então tudo que Jesus viveu, todo esse castigo que ele viveu, foi culpa nossa. A morte dele, culpa nossa também. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Na sua sepultura com os ímpios, porque do lado dele tinham mais 2 cruzes, com 2 ladrões. Pensa você fazer a obra de Deus, você ir lá e você buscar as almas e as pessoas te acusarem como se tu e um bandido fosse a mesma coisa. Tem noção do que é isso? A gente está falando para a pessoa sair daquela vida que Jesus transforma, que ele salva, cura e liberta. E alguém
Pensar que você e um bandido é a mesma coisa. É isso que ele está falando. Ele morreu do lado dos bandidos, como se ele fosse bandido também. Mas Sara, ele veio aqui, ele pregou, e ele curou, gente, ele curou, ele transformou vidas. Você acha a gente aqui vivendo um milagre? Muito mais ele. Veio, curou, tocou e o pessoal foi curado. Tocou na orla das vestes, curou pessoas. E morreu como se fosse bandido. Porque nem tudo nessa terra vai recompensar você conforme o esforço que você está fazendo para o Senhor. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Tem trabalho na terra que vai falhar seu. Tem sonho seu que vai falhar. Tem desejo seu que vai falhar, que vai te decepcionar, que mesmo que você consiga realizar, não vai te dar a realização que você queria. Mas o Senhor está falando, trabalho para mim, na minha presença, na minha vontade, não é em vão. Eu sempre recompenso. E é verdade, eu sou testemunha viva de que ele sempre recompensa, viu, gente? Tem 10 minutos. Vou falar o testemunho e já vou contar o erro. Para quem não sabe, gente, ano passado eu tive que ficar desempregada, porque eu estava com problema de saúde. No ano retrasado, estamos em 2025, então 2024, ali pelo meio do ano, eu comecei a ter muitos problemas de hemorragia. E a hemorragia não parava de jeito nenhum. Tentamos hormônios, tentamos medicação, a medicação segurou por uma semana, depois ela não deu mais conta, voltou tudo de novo. E eu fraca, porque é uma pessoa sangrando o dia inteiro. Não é um período da mulher, é uma hemorragia, é um sangramento sem parar. E aí, com o tempo, foi dando uma amenizada, mas ainda assim era uma coisa incontrolável, não tinha remédio que parasse quando começava. E aí começou ali em julho, né, esse problema, e eu fui levando a vida, fui levando do jeito que deu. Gente, na festividade você via, eu falava, a pessoa que mais está louvando aqui em alta voz sou eu aqui nessa igreja. E só Deus sabe como eu estava. E eu falava, Senhor, o que é isso? O que vai ser de mim? Eu vou ser a mulher do fluxo de sangue? E eu trabalhando. E aí eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim. Eu sou formada em educação física. Eu falei, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim específica, assim, assim. E o Senhor fez muito melhor do que eu pensava. E eu não sabia que até para isso eu ia ter que sofrer calado. Porque eu ainda estava com esse problema. E aí eu fui para esse emprego. O emprego pagava bem. O emprego era ótimo, gente. Sério, de verdade. Que emprego maravilhoso. E eu falava assim, Senhor, eu não vou ter tanto tempo na obra. O Senhor me perdoa, porque eu gosto da obra. Gente, eu gosto de vir na tarde da bênção, eu gosto de vir no culto, eu gosto de vir na oração da manhã. Qualquer coisa, pode ter um evangelismo, a gente vai. Então aqui é para servir, eu não estou aqui para ficar escolhendo culto, não. Se eu vou no A, se eu vou no B, se eu vou no que a pastora Maria vai pregar, se eu vou no que a irmã Simares vai estar. Não, estamos indo. A gente vai, a gente dá glória a Deus, a gente cuida das almas. É assim que tem que ser. Isso não é nada além do básico, isso não é nada além da nossa tarefa como cristão. A gente não está fazendo nada mais do que o nosso serviço. E aí, o Senhor me abriu essa porta, e eu fiquei um tempo lá, e eu falei para a irmã Maria, irmã Maria, a gente tinha acabado de trocar de uniforme, né, a camiseta, que a irmã Maria gosta de fazer essas coisas. E eu falei assim, irmã Maria, eu vou ter que ficar um tempo fora, porque o meu serviço começa de tarde e termina de noite. Então eu só posso vir nas orações de manhã e no culto de domingo. Eu não ia poder ir no culto de semana, e eu não ia poder ir na tarde da bênção. Mas eu conseguia vir no ensaio à noite. Então eu falei, eu consigo vir segunda de noite, quarta e sexta de manhã, domingo à noite. E fui. E aí eu lembro que o Senhor, ele começou a me tocar naquele serviço, era o serviço que eu queria, gente, eu não tinha nada para reclamar, eu entrava feliz, eu saía feliz e eu dava glórias a Deus. Porque se eu estava trabalhando, eu dava glórias a Deus, se eu estava desempregado, eu dava glória a Deus também. E isso não é para me gloriar, isso é o básico, isso é o básico. E aí dava terça-feira, 2h30, a tarde da bênção lá é 2h30, na terça-feira. Irmãos, eu ficava com uma vontade de chorar, inexplicável. Falava, Senhor, eu sei que o Senhor não liga de eu estar aqui, porque eu estou na tua obra, eu ainda estou em tudo que eu posso. Mas mesmo assim, eu queria tanto estar na tarde da bênção. Eu sei que o Senhor já abriu essa porta para mim, eu não posso ficar pedindo mais do que isso. Mas ia ser tão legal se o Senhor desse um jeito de eu estar em todos os cultos, de eu estar em todos os lugares e ainda assim ganhar dinheiro. E não tinha jeito. E a minha saúde foi piorando. Até que deu o tempo desse... Era um contrato, né? Acabou o contrato. Eu saí dessa empresa, mas continuei trabalhando. Porque, né, a gente tem conta para pagar, a gente tem coisa para comprar. E eu continuei trabalhando até eu achar uma outra vaga também na minha área de educação física. A vaga era ótima, era 4 horas por dia. Mas era do meio-dia, 6 da tarde ou da... acho que era isso, era meio-dia, 6 da tarde. Ou seja, eram 6 horas por dia. Era um trabalho perto, mas eu não ia poder ir na tarde da bênção. Mas ainda assim eu aceitei o trabalho.
Porque, gente, eu estou aqui para trabalhar. Falei, Senhor, se for depender de mim, mesmo que meu corpo esteja desfalecendo, o pão de cada dia vai estar tendo na mesa. A gente tem conta para pagar, eu vou trabalhar. Só que o Senhor me atacou tão forte na saúde, e eu falo, Senhor, eu falo que isso foi permissão de Deus. Pode ter sido o diabo, mas quem permitiu foi o Senhor. Então eu falo que foi o Senhor, porque na hora que vem pode ser o diabo, mas quem que tira é o Senhor. E aí me atacou tão forte a hemorragia, mas tão forte, que eu não pude aceitar o emprego. Eu recusei. Eu fui selecionada para a vaga, era uma entrevista. Eu conheci a menina com quem a gente estava concorrendo à vaga. E aí eles me chamaram e eu falei, eu não vou poder, porque eu estava com hemorragia. E nenhum remédio dava jeito. Eles faziam os exames, eles olhavam para mim e eles falavam, Sara, você não tem nada. Fez ultrassom, eu fiz 2 vezes ultrassom, gente. Todos os exames eu fiz 2 vezes. Você não tem nada. De 6 meses, você não tem nada. E aí eu tive que esperar até eles acharem algum remédio que funcionasse. E aí eles acharam, 35 dias tomando remédio. Olhei pro meu marido e falei, olha só, não vou trabalhar mais. Meu marido naquela época já estava desviado. E aí eu falei assim, eu vou ter que botar as coisas em ordem. Não só no físico, não só de botar a casa em ordem. Porque limpar a casa, eu limpava. Mas eu falei, eu vou ter que botar a casa em ordem no físico, mas eu vou ter que botar a casa em ordem no espiritual. Eu já entendi, Senhor. Eu vou ficar quieta, eu vou ficar me tratando. Foram 35 dias tomando remédio, 35 dias em que eu não estava com hemorragia, mas mesmo assim a saúde estava se recuperando, porque não é você parar de sangrar que você vai ficar boa na hora, porque eu fiquei muito tempo sangrando direto. Então foram uns 35 dias, comecei a colocar a casa no lugar, orar mais, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha, irmãs, venham fazer uma visita, vamos orar pela minha casa, vamos alinhar tudo que não está sendo alinhado, porque a gente sabe, quem é casado sabe. A gente servindo em 2 é uma coisa, mas um servindo e o outro não, é pesado. É pesado no espiritual, gente. A questão não é se a gente vai no culto sozinho ou não, porque eu tenho 2 pernas, se eu quiser ir no culto eu vou. Nada nunca me pediu. Um dia desse eu fui na Deus é Amor, 2 quilômetros para lá, fui embora. Calcei o meu sapato e fui embora, sozinha. Nada me impede, o problema não é esse, o problema é no espiritual. Quem é que vai orar por você? Quem é que vai pedir por você? Eu estou doente, sabe quem estava orando por mim? As irmãs. Por quê? Porque é quem tem a cobertura espiritual que eu tinha. A gente sabe que é difícil, porque falta. Porque se um cai, o outro levanta. Só que se está sozinho, como é que faz? Faz. E aí nisso eu comecei a trabalhar mais na obra do Senhor. A gente foi fazer as visitas, a gente foi entregar as marmitas. Foi coisa linda, gente. Foi coisa linda. E aí eu aprendi, eu falei, eu não vou me queixar, eu vou passar por tudo isso. E, irmãos, era cansativo. Tinha dias, porque mesmo que a medicação funcionou, deu tudo certo, mas eu ainda precisava ficar em repouso. E as irmãs falavam, Sara, fique em repouso. E aí eu ia para a igreja e às vezes eu dormia na igreja. Não era de cansaço, de sono, não, era de cansaço e dor mesmo, porque estava doendo. E eu falava, Senhor, eu só quero fazer aquilo que o Senhor falou que eu podia fazer. E aí nesse meio tempo, foi do ano passado ali em abril, maio, por aí, até agora há pouco, em janeiro, eu fiquei sem trabalhar. Eu falei assim, Senhor, seria legal se o Senhor abrisse uma porta para mim que eu conseguisse ficar na tarde da bênção. Porque já que o Senhor me tirou do emprego mesmo, já que eu tive que me tratar da minha saúde mesmo, já que até agora eu estou sem trabalhar, só estou trabalhando na sua obra, se o Senhor for abrir uma porta de emprego para mim, então vamos sonhar grande. Vamos sonhar grande então. Falei, Senhor, eu quero uma porta de emprego que eu consiga estar na tarde da bênção. Não sei como é que o Senhor vai fazer isso, não sei se o Senhor vai me dar folga terça e domingo, mas o Senhor vai dar um jeito. Porque se o Senhor me quer aqui na tua obra, se o Senhor falou que é para ficar na tua obra, eu estou te obedecendo. Mas o Senhor sabe que eu preciso trabalhar. O Senhor sabe que eu tenho conta para pagar. A minha casa está em reforma, gente. Não tenho o que fazer. Falei, Senhor, eu preciso de imóvel. De onde vai vir esses móveis? Falei, o Senhor pode pagar, ou o Senhor pode me dar um emprego e me ajudar a pagar também, porque o móvel de qualquer jeito é caro. E aí, o Senhor fez conforme eu pedi. Agora eu estou trabalhando, para honra e glória de Deus. Eu estou trabalhando e esse serviço eu consigo estar 2 tardes da bênção no mês. Falei, 2 terça-feiras no mês. Falei, era só o que eu queria, Senhor. Era só isso aí que eu queria. Ontem eu fui trabalhar, hoje eu não vim trabalhar. Falei, até para quando me chamarem para pregar, dá para eu ir. Porque falam a data, eu olho no calendário o dia que eu não vou trabalhar e eu vou. Mas se for dia de culto à noite, eu falei, melhor ainda. Se me chamarem para pegar no culto à noite, eu falo, Senhor, eu pego um Uber e eu vou. Porque o meu serviço é pertinho. É dia sim, dia não. Aí eu tô em casa, a gente vem pra igreja. Então, essa semana eu folguei terça e quinta. Falei, eu tô em 2 tardes da bênção. Eu tô ganhando em dobro. Falei, Senhor, era tudo que eu queria. Mas para isso, gente, para esse resultado, não é coisa fácil não. É a gente lembrar do sacrifício de Jesus. Ele passou por tudo isso. E aí no final do capítulo tá falando. Porém o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Eu estou indo rápido porque o tempo está acabando, mas o que ele está dizendo? O Senhor agradou de moer ele porque ele gosta de ver as pessoas sofrendo? Não. Ele se agradou de moer Jesus, de deixar Jesus passar por tudo isso, de ser enfermo, de passar por todas essas coisas, porque ele sabia que tinha um propósito, que era salvar as almas. E é por isso que Jesus também aguentou calado. Por quê? Porque ele ama a gente. Um amor inexplicável. Eu olho e falo, eu acho que eu não estou valendo tudo isso, eu acho que eu não estou valendo esse tanto de chicotada, não. Eu acho que eu não estou valendo essa vergonha toda, não. Mas se o Senhor me ama, eu aceito o seu amor. Quem sou eu para ficar explicando o amor de Jesus por mim? Eu só sei que, Senhor, eu vou te servir. Porque eu sei que em tudo isso que eu passei, tudo isso que a gente está sofrendo agora, em tudo isso até mesmo que o pastor Malaquias está passando, é o tempo do Senhor. E a gente vai aguentar calado e no final a gente vai estar colhendo. Isso vai fazer bem pra gente, vai fazer bem para as almas. No final isso vai virar testemunho. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Aprender que, Senhor, se eu me posicionar e se eu fizer tudo que o Senhor está mandando, não só eu vou me beneficiar com isso, mas as almas também vão. Porque toda essa luta que a gente está passando no espiritual, no físico, é batalha, tem que orar, tem que jejuar, é pelo bem das almas, porque a gente está aqui para servir. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida. A gente não pode andar ansioso pelo dia de amanhã. Falava assim, eu não vou poder andar ansiosa, né? Não estou com emprego, então eu vou te servir. Não vou andar ansiosa pelo que eu vou comer, pelo que eu vou vestir, ou porque eu quero crescer mais. Porque se eu cuidasse da minha saúde tanto que eu quisesse, eu não conseguiria acrescentar um côvado à minha estatura. Por quê? Porque quem cuida disso é o Senhor. Então a gente busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor sabe que a gente precisa comer, que a gente precisa pagar conta, que a gente tem que ter o que vestir. O Senhor sabe dessas coisas, o Senhor sabe que a gente precisa de saúde. Ele está falando, busca o meu reino, que essas coisas eu te dou. Eu te providencio. Não se preocupa com isso. Isso daí eu cuido. Isso aí é fácil. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos teus irmãos. Cuida da igreja. Vai cuidar das almas. Entrega um folheto. Fala da palavra do Senhor. Eu olho e falo, gente, a gente vê evangelismo assim, né? E eu acho muito legal, porque aí a gente vê as crianças evangelizando e eu falo, meu Deus do céu, tem gente falando que não consegue entregar um folheto, fazer uma oração pela pessoa. A criança está indo ali falando de Jesus melhor que eu. Falei, meu Deus, olha ali. Por quê? Porque ela quer, porque ela se dispõe, ela fala, eu vou passar por isso mesmo, vou enfrentar a vergonha, eu vou lá, vou entregar o folhetinho. Vou com coragem, se eu me dar coragem, eu vou lá e eu entrego o folheto. E as almas são alcançadas, verdadeiramente elas são alcançadas. Espero que os irmãos possam ficar com essa palavra, né? Dá tempo de louvar? Então vamos louvar,